Olá, nossa saudação amiga carinhosa. Estamos com nossa sala de imprensa hoje falando sobre um assunto muito importante baseado na Lei 5.806, de 16 de dezembro de 2021, que institui o Programa Estadual de CNH Social. Nossos convidados de hoje, o nosso querido Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran, também com a presença da diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho. Os nossos queridos colegas jornalistas na sala de imprensa, Alexandre Perim e também o nosso querido Daniel Francelino. Queremos saudar a todos, agradecendo o Del pela sua presença aqui na sala de imprensa e também a Elijane. Obrigado, deputado. Muito bem, eu quero passar a palavra primeiro para o nosso querido Alexandre Perim, que nós vamos fazer algumas perguntas para esclarecimento, não somente sobre CNH social, como algo que está acontecendo também, que é bicicletas elétricas, que é muito importante esclarecer a população, e motos elétricas. Perim. Rudel, explica para a gente quando que deve começar esse cadastramento e como que ele vai funcionar. Perim, antes eu acho que é bom ressaltar a importância desse projeto e o apoio que a Assembleia Legislativa nos deu. É um projeto encaminhado pelo governador Reinaldo e a Assembleia acolheu isso de emergência e é um projeto muito importante. Por quê? Na realidade, quando você está concedendo 5.000 carteiras de habilitação gratuitamente, você está trazendo uma quantidade enorme de pessoas para a regularidade. E isso vai afetar onde? Vai afetar na segurança no trânsito. Então, a pessoa que está regular, ela começa a andar com mais cuidado. Projeto de extrema importância. Começamos agora. Então, dia 28, né? 29 agora de março, nós já estaremos com o nosso portal aberto para as inscrições. O pessoal vai na internet, então vai ter um site, ela vai lá e preenche um formulário, faz o seu cadastramento. Exatamente, o governador fará esse anúncio oficial, nós teremos toda uma mídia em cima de divulgação, porque isso abrange o estado todo, né? A gente espera, nós temos 5.000 vagas, nós esperamos aí aproximadamente 50.000 candidatos. Quem tem direito a esse benefício? O benefício são para pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Benefícios Sociais do Governo Federal e com renda de até 2 salários mínimos familiar ou meio salário mínimo por pessoa da família, né, renda individual. Então, essas pessoas acessarão o portal do Detran, farão um cadastro no portal e, em seguida, preencherão o cadastramento para o programa. Depois, o período de inscrição será do dia 29 de março ao dia 5 de abril. Encerradas as inscrições, a gente vai fazer a verificação de todos os requisitos e a classificação dos 5.000 selecionados. A categoria que tem as CNHs, A, B, C, D, etc., motos, etc., como que vai ser a contemplação para essas pessoas? A lei possibilita ofertarmos primeira habilitação, seja A ou seja B, né, para moto ou para carro, também mudança de categoria ou adição de categoria. Mas nesse primeiro lote, nesse primeiro edital, nós vamos trabalhar exclusivamente com primeira habilitação, né? Então, A, moto, AB, moto e carro, e B, e vamos priorizar moto. Então, serão 50% aproximadamente, exclusivamente para a categoria A, porque é o que a gente entende que tem o maior número de pessoas em circulação sem habilitação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Rudel, você que tem uma larga experiência nisso. Por exemplo, a pessoa é a primeira vez que ela vai tirar uma CNH porque ela está incluída nessa situação. Eles fazem a autoescola e às vezes não tem recurso para pagar a autoescola. Como que vocês pensam em facilitar também o aprendizado dessas pessoas e ter esse benefício que o governo está oferecendo? Então, nós temos conversado muito, eu acho que é o primeiro ano nosso, né? É o primeiro ano de programa. Esse programa não é inédito, é bom que seja, alguns estados já fazem, né? O Detran do Distrito Federal, eles já fazem isso também. E o que a gente já está vendo, antes de começar,
a necessidade de expandir já para o ano que vem. O próprio governador já perguntou sobre isso aí. Nós estávamos até conversando ontem sobre essa questão. Eu acho que nós teríamos que ter, de repente, para o ano que vem, uma CNH social para motos. Um segundo programa CNH social e um programa CNH social para motos. Então, eu acho que nós vamos ter que expandir. Nós temos que pegar a experiência esse ano, porque toda essa logística, porque o que acontece? Esse programa abrange o estado todo. Então, a pessoa que tiver uma cidade pequena, ela vai ter o direito, vai se inscrever à autoescola e quem de direito vai ter que estar lá apta para capacitá-lo para ter a CNH. Então, é um programa grande, complicado, mas a gente já está pensando na expansão dele para o ano que vem. Foi falado aí de quem tem direito, mas assim, da seleção, da classificação. Também tem alguma restrição para quem pretende se inscrever no programa? Tem algumas restrições relacionadas a processos de habilitação, né? Então, como a gente está tratando nesse ano só de primeira habilitação, a única restrição é aquelas pessoas que já começaram o processo de habilitação e não concluíram, elas não podem ser contempladas no programa. São para pessoas que nunca iniciaram o processo de habilitação. Entendido. Eligiane, só para a gente entender, o pessoal que está acompanhando a gente em casa, como que vai funcionar? A pessoa faz o cadastro, ela vai receber um e-mail confirmando que deu certo o cadastro dela, vai ter uma data agendada para começar o processo, como que vai funcionar isso para o pessoal entender a parte burocrática? Nós falamos dos requisitos para inscrição, né? Como o Rudel disse, a expectativa é que a gente tenha um volume de inscrições muito maior do que o número de vagas que nós vamos ofertar, que são 5.000. Então, nós vamos fazer não só a verificação dos critérios, né? A gente vai ter um número maior de pessoas que atendem os requisitos, e aí nós vamos classificá-las, primeiro por idade, dando prioridade aos mais velhos, depois por renda, né? Dando prioridade aos que têm menos renda, depois por número de pessoas na família, dando prioridade àqueles que são de famílias mais numerosas, e depois por data e hora de inscrição, né? Então, com esses filtros, a gente chega nos 5.000 selecionados. Essas 5.000 vagas, elas são divididas no estado por regiões em números proporcionais à população. Então, depois de classificados, nós vamos publicar a relação dos 5.000 selecionados, e aí essas pessoas elas serão divididas em grupos com datas de início do seu processo de habilitação, né? Então, a pessoa precisa verificar essa publicação, né, de quando e aonde ela vai precisar se apresentar, com os quais documentos, para dar o início ao seu processo. O governo do estado está custeando todas essas despesas. Na verdade, quando a gente fala, nós estamos investindo nesse programa, neste ano, 15 milhões de reais. Tá? São recursos do governo do estado e do Detran. Mas ficar atento, não há nenhum tipo de taxa, não há nenhum tipo de cobrança. A gente viu essa semana, inclusive, a divulgação de alguns sites fakes, né, para se inscrever e tal. Então, qualquer dúvida, a nossa equipe está preparada para responder. O Detran, nós temos agências nos 79 municípios. Então, estou com uma dúvida, alguém falou que eu tenho que pagar uma taxa, procura o nosso gerente na cidade. Não tem despesa nenhuma para isso. Qualquer dúvida, corre lá. E é importante destacar que, além de ter as unidades nos municípios, tem um telefone para contato, né, que a pessoa pode estar ligando. Existe essa possibilidade? Existe. A pessoa pode ligar do estado todo para o 3368-0500, que será a nossa central de informações, dará atendimento. Olha, uma coisa muito importante, o Detran tem a ouvidoria, ele tem os telefones de contato e nós estamos nos 79 municípios. Qualquer dúvida, procure o nosso gerente da agência. Esse programa é um programa gratuito para o cidadão, o governo do estado está investindo 15 milhões para que ele dê certo. Então, não há nenhum tipo de taxa, não há nenhum tipo de cobrança extra. Porque você tem que pagar por isso. Não existe isso. Então, fica bem claro isso. Alertamos que essa semana passada tivemos um site fake de inscrição. Então, quando você abrir, ver alguma coisa fake, estão te cobrando algo, não é o Detran. Tá? Não há então, intermediário, né? Não há intermediário, é um programa, o Cunha já diz, é social, a gente tem que trabalhar para que a gente habilite essas pessoas que estão necessitando neste momento. Vai estar previsto também algum percentual para pessoas com deficiência para tirar a primeira habilitação? Sim, desse total, 5% das vagas são destinadas aos deficientes.
né? Vai ser importante isso, porque o que a gente nota? Porque que tem acontecido? A gente nota isso no Detran. Algumas regiões, você pega uma região, por exemplo, aqui de Ribas, que está crescendo muito, há uma demanda muito grande agora de pessoas que querem trabalhar e não estão habilitadas, né? E elas às vezes não têm esse recurso para fazer esse pagamento. Então o projeto nosso, ele vem de encontro a isso, não é só da habilitação, a gente quer inserir esse cidadão no mercado de trabalho bem habilitado. Esse, no fundo, foi lá atrás, o grande mote do programa. Porque tem muitas pessoas que conduzem veículos, né, e não têm habilitação ainda, de repente pela questão financeira mesmo isso, né? Então esse programa vai ajudar a possibilitar que essas pessoas tenham habilitação e vai capacitá-las para ter uma condução melhor na direção do veículo, né? Exato. E aí esse não habilitado, ontem nós estávamos até numa reunião de um grupo de segurança no trânsito, esse não habilitado é o que está causando acidente. Tá? E muito, não é pouco acidente, não, muito acidente. Aí sobrecarrega a Santa Casa, sobrecarrega os hospitais, então o trabalho nosso é isso aí. O cidadão que está habilitado, ele não tem medo de blitz, ele não fica se expondo ao risco, ele está bem documentado, habilitado. Aproveitar fazer também uma coisa bacana, nesse sentido de vocês aí, que nós fizemos esse ano, e está valendo para o ano todo, tá? Uma anistia para motos até 162 cilindradas. Nós temos uma quantidade de milhares de deputados de motos que não estão regularizadas. Então, o que o governo fez? Anistiou licenciamento e IPVA, tá? Do passado, desde que ele regulariza esse ano. Então, até ontem eu estava pegando um dado, 50 mil pessoas já usaram esse benefício. Então, você tem 50 mil pessoas andando regulares. Isso é fantástico para a segurança. Odel, essa que nós estamos falando aqui, a respeito do que está incluso nessa CNH social, é com respeito às aulas das pessoas, aulas práticas e teóricas. 20 aulas práticas e 45 teóricas exigidas. Exame médico, psicológico e taxas. Como que é esse procedimento? Quem que vai oferecer essas aulas para essas pessoas? Então, Elijane vai te responder, senhor. Na realidade, o governo está ofertando uma CNH normal, grátis. Elijane explica como é que é isso. Então, o procedimento de CNH convencional, né? Então, primeiro o cidadão precisa passar por avaliação psicológica e médica. A abertura do processo de habilitação dele vai ser numa agência do Detran. Então, os aptos serão convocados a comparecer em determinada data em determinada agência do Detran. Lá ele vai abrir o processo de habilitação dele e vai ser agendado esses primeiros exames. No processo como um todo, o programa cobre até 2 exames. Então, caso ele fique inapto em um exame, por exemplo, na avaliação teórica, né, reprovou no teórico, ele pode fazer mais um exame gratuitamente pelo programa. Caso ele reprove uma segunda vez, aí ele precisa custear o terceiro exame ou quantos exames mais forem necessários. Quando ele ficar apto, aí ele retoma o programa e prossegue nos exames seguintes, né? Os cursos é a carga horária exigida pela legislação federal, que qualquer pessoa que está se habilitando precisa fazer, né? Então são 45 aulas no curso teórico, concluiu, ele está apto a fazer o exame teórico. Nos cursos práticos, 20 horas para cada categoria. Então, por exemplo, nesse primeiro ano, se a pessoa entrou para fazer A e B, carro e moto, né, moto e carro, ele vai fazer 20 aulas para cada uma dessas categorias. A gente analisou o que acontece com os condutores, com os candidatos habituais no processo de habilitação. E a gente tem uma incidência maior de uma demanda por aulas adicionais, por aulas complementares para carro especificamente. Então, a maioria dos alunos já fazem algumas aulas além das 20 obrigatórias para se prepararem melhor para o primeiro exame. Então, nós incluímos isso, além das 20 aulas obrigatórias. Caso o aluno e o professor verifiquem a necessidade, ele pode fazer mais 5 aulas pagas pelo programa para o primeiro exame. Em relação, então, aos exames práticos, caso ele reprove no primeiro exame prático, ele tem mais 5 aulas adicionais
antes de fazer o segundo exame. Tudo isso pago pelo programa. Caso reprove no segundo exame, aí as aulas complementares, assim como os exames seguintes, devem ser custeados pelo candidato. É importante destacar que a reprovação dele em um exame não faz com que ele perca o benefício. Não. Ele vai ter uma nova chance e vai fazer uma nova prova. Até o segundo exame. Caso ele precise de mais do que 2 exames, ele vai custear o exame e as aulas que forem necessárias. Ficando apto, se essa etapa não foi o exame prático, que é o último, né, ele retoma o programa e prossegue de forma gratuita. Uma outra dúvida também que é importante lembrar é que a pessoa já tem que estar inserida no cadastro único do governo federal, é isso? Isso, já e com antecedência, tá? E a informação sobre renda é a que está no cadastro único, né? Então, uma preocupação que a gente tem é que o cidadão não... o nosso sistema ele já vai filtrar. Na hora que a pessoa iniciar a inscrição dela e preencher o CPF, né, a Sedast nos forneceu o banco de dados atualizado do cadastro único e alimentamos o nosso sistema. O sistema já vai retornar a informação se caso essa pessoa não esteja no cadastro único, ela já não vai prosseguir a inscrição dela. Ou mesmo estando no cadastro único, se a renda dela não inclui na faixa de benefício do programa, ela também não vai conseguir prosseguir a inscrição. Já tem pessoas procurando, antes mesmo do anúncio da mídia que vai ser por telefone, colocada? estando presencialmente nas nossas agências, sim, as pessoas querem muito saber, né? O importante é que a inscrição é pelo site, pelo portal do Detran, meudetran.ms.gov.br, e não é nas agências do Detran. Então, é melhor você procurar, se você não tem um computador ou celular com internet, procura quem possa lhe emprestar isso, um lugar que você possa ir para fazer a sua inscrição, mas não vá a uma agência do Detran, né? Se você, em vez de procurar um computador, você for à agência do Detran, você está usando esse seu tempo, não vai ser profícuo. No Detran, é claro, nas agências do Detran, os nossos servidores vão lhe dar todas as informações, mas não vão fazer sua inscrição. Muito bem, vamos falar agora sobre bicicletas elétricas, né? O preço da gasolina do jeito que está, né? O pessoal está optando por bicicleta, ou no arroz com feijão mesmo, ou mesmo com as bicicletas elétricas. Como que eles precisam de CNH? Como que é esse sistema de bicicletas elétricas? Que tem uma velocidade até de 60 km por hora, né? É importante distinguir bicicletas elétricas de cicloelétricos. Qual que é essa diferença? A bicicleta elétrica, ela é uma bicicleta bastante parecida com a bicicleta convencional, com pedais e com um motor elétrico que só funciona quando você movimenta os pedais. Então, ela não tem acelerador manual como motocicleta, chamada de pedal assistido. Então, você pedala e o motor te ajuda, você vai pedalar com menos esforço. Para o calor do Mato Grosso do Sul é muito útil, né? A gente não tem tantas subidas aqui em Campo Grande, mas calor. Então, se você não fizer tanto esforço, você vai chegar no seu destino menos cansado, menos suado. Já o veículo que é muito comum no Mato Grosso do Sul, que as pessoas pensam ser bicicleta elétrica, porque tem pedais, mas tem acelerador manual, isso é cicloelétrico. Isso equipara a motocicleta de baixa cilindrada, aquelas cinquentinhas. Então, para conduzir esse veículo, precisa ter ou habilitação de moto, né, categoria A, ou autorização para conduzir ciclomotor, que é uma modalidade de habilitação específica para motocicletas de baixa cilindrada. Eu vi na rua esses dias um rapaz, é tipo uma espécie de um patinete, que ele fica em cima e ele vai dirigindo ela aqui. Não tem pedal, não tem nada. Como que funciona essa categoria, esse caso? Essa questão da mobilidade, ela está se transformando muito. Então, você vê já em grandes centros, como em São Paulo, você tem uma quantidade já enorme de locação de cicloelétricos, de bicicletas elétricas. Então, vai haver uma transformação muito grande. Não só pelo preço do combustível, não. Vai haver pela própria diminuição da utilização do veículo, problema de estacionamento, garagens e tal, poluição. Você nota isso, é uma tendência mundial.
O patinete elétrico, vamos dizer assim, né? Ele tem sido muito utilizado em vários locais. Já em São Paulo, uma época, ele inclusive foi bem mais utilizado, eram locados, eles são destravados ali. Tem que ter muito cuidado. Nós já verificamos, inclusive, acidentes aqui no Brasil com vítimas por falta de capacete, por falta da modo de conduzir, por você conduzir isso na calçada, por você disputar o espaço junto com a bicicleta, né? Mas é uma tendência mundial e que a gente sempre reforça. Qualquer tipo de mobilidade você deve, inclusive a própria bicicleta normal, né? Ele já é especialista em bicicletas. Você tem que estar aparelhado, devidamente aparelhado para você circular. Mas e no caso, onde ele vai andar, o patinete, a bicicleta, é no mesmo espaço do carro? Esses veículos, a legislação coloca como equipamento autopropelido, né, de mobilidade autopropelido. Enquadra aí os patinetes. Esse patinete que o senhor descreveu tem que verificar a potência e velocidade. É isso que faz a classificação dele como autopropelido ou como cicloelétrico, tá? Então, dependendo da potência, da velocidade que ele atinge. Mas, então, falando dos patinetes de baixa potência, dos overboards, agora muito comum aqui no Parque dos Poderes, você vê com frequência aquele monociclo elétrico, né, que o pessoal coloca entre as pernas e anda aquilo numa roda só. Eu acho muito interessante, tenho curiosidade para experimentar. Mas esses veículos, entre as cadeiras de roda elétricas também nesse grupo, eles podem circular, eles dependem de regulação municipal a respeito deles circular na ciclovia ou na calçada. A resolução do CONTRAN coloca que fica a cargo do município regulamentar a circulação desses veículos. Então hoje pode circular tranquilamente. O que é preciso destacar é que use equipamentos adequados para evitar um acidente e ter uma lesão maior. Sempre. Ele já está falando desse patinete elétrico aí, ele, de repente, depende do modelo, ele chega a 70 km por hora, né? É uma velocidade... Então aí ele enquadra no cicloelétrico. É uma velocidade excessiva. Você disputar com o pedestre isso aí, você vê em grandes cidades que tem canteiros grandes, o canteiro central, que você tem o pedestre caminhando, eu já vi muito isso, pedestre caminhando e o cicloelétrico ali passando uma velocidade excessiva, né? É algo novo, algo que com o tempo você acaba tendo que estabelecer as conformidades necessárias. Mas é sempre a gente pensar aí, o cidadão ter um pouquinho de cuidado. E a minha dúvida nesse assunto também é justamente essa, porque no trânsito eu já vi tanto bicicleta elétrica quanto cicloelétrico, seja na ciclovia ou ali na rua disputando espaço com o restante dos veículos, às vezes até na faixa esquerda, que é para quem está um pouco mais rápido. Como é que seria assim essa dúvida para quem está nos assistindo? A legislação coloca que o cicloelétrico, então aquele de acelerador manual, ele deve circular na via, ele não pode circular na ciclovia ou na ciclofaixa, né? Na ciclovia ou na ciclofaixa poderia a bicicleta elétrica mesmo, né? A bicicleta elétrica ela tem até 3.000 watts de potência e ela vai até 25 km por hora com o auxílio do motor. É claro que mesmo numa bicicleta convencional você consegue atingir velocidades maiores, dependendo do terreno e da potência do motor, que no caso é o ciclista, né? Mas o motor na bicicleta elétrica ele auxilia até 25 km por hora. A partir dessa velocidade ele desliga, e aí se você conseguir ir mais rápido é por força das suas pernas. Então a ciclovia... Agora, o ciclista mesmo, ele reivindica isso, ele reclama do cicloelétrico dividindo espaço com ele na ciclovia, que é um hábito já aqui em Campo Grande. Isso é uma questão de prudência, né, de cuidado. A legislação não permite. Tá? Isso aí precisa de CNH, a autorização que você falou, autorização, né? E existe também essas motos elétricas, que na verdade parece até com um triciclo elétrico, alguma coisa que eu vejo muitas pessoas pilotando na cidade sem capacete, sem absolutamente nada. Já vi umas 3, 4 vezes aí. Como que funciona isso? Equipamentos. É que a legislação diz, né, de acordo com potência, partiu de 3.500 watts já é cicloelétrico, né, passou de 25 km por hora já é cicloelétrico. E esse veículo tem que ser registrado, tem que emplacar, tem que registrar no DETRAN. Acontece que a gente não consegui descobrir por que ainda,
mas eles são importados e quando entram no Brasil, eles não recebem um registro da Base Nacional de Veículos. E é esse registro que daí ele sai o Renavan e permite o emplacamento. Então, eles ficam nessa situação em que eles estão, eles não poderiam nem circular em via pública, apenas em ambientes particulares. Seria, então, já aconteceu, ilegal? Sim. Já havendo rigor na fiscalização, esses veículos devem ser recolhidos, caso estejam circulando em vias públicas. Ok, para encerrar, estamos na finalização do nosso programa, agradecendo já o nosso querido Daniel Francelino, o Alexandre Perim, e vocês também, para fechar um fechamento clássico aí. Lá no Detran, o pátio do Detran, como é que está hoje? Eu gostaria que, em rápidas palavras, Rodel, parece que existe um movimento aí de beneficiar as pessoas a pagarem parceladamente as multas, etc., para liberar o pátio do Detran o mais rápido possível. Como é que está essa negociação e esse comentário aí? Deputado, é uma estimativa, né? Havia uma estimativa que nós tínhamos 50 mil veículos nos nossos pátios todos do Detran, é muito veículo. E um recurso público desperdiçado, porque quando você coloca um leilão, esse recurso vem para o Detran. Só para ter ideia de volume, só o ano passado nós arrecadamos em leilões, só para o Detran, 17 milhões de reais. É o recurso que o governador destinou para reformar as agências do interior. Então, nós temos uma luta constante. O que nos atrapalha muito são os veículos que estão apreendidos com restrição judicial. Isso atrapalha. Tá? É o tal do Renajude. Então, a gente tem tido um apoio do Tribunal de Justiça fantástico para liberar. E agora, provavelmente, até o meio do ano, o governo federal vai colocar um sistema diferente e muito mais fácil para a venda desses veículos. Então, eu acredito que nesses últimos 2 anos a gente já tenha vendido 20 mil veículos, mas precisamos vender mais, liberar esses nossos pátios. É um recurso que está deteriorando ali, né? E por conta de uma burocracia, por conta de falta de mecanismos eficientes. Rodel, muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Imprensa, nosso agradecimento. Elijane, muito obrigado. As despedidas dos nossos companheiros Alexandre Perim e Daniel Francelino. Rodel, quero agradecer mais uma vez pelos esclarecimentos. Com certeza a gente conseguiu sanar várias dúvidas que as pessoas têm em relação a essa situação da CNH social e das motos e bicicletas elétricas aí. Eu agradeço a presença de vocês, a participação, as respostas aí que foram dadas às dúvidas, que não são só nossas, vão ser com certeza também de quem está nos assistindo. E espero contar com a presença de vocês para próximos programas para tratar de outros assuntos e até da expansão do programa CNH Social. Eu acho que seria muito importante deputado, assim que a gente começar, dar uns 2 meses, se vocês puderem nos convidar a Lijane, para dar um retorno de como está sendo. Até para orientar o cidadão e tal. Já fica combinado isso aí. Isso vai ser muito importante. Porque este projeto é um projeto que foi abraçado pela Assembleia Legislativa e eu acho que a gente deve muito à Assembleia nesse sentido e a gente está aqui à sua disposição. Muito obrigado. Agradecemos aos nossos queridos telespectadores da TV Alemes e você pode acompanhar essas entrevistas nos nossos portais digitais e também pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.